Senhor, nós estamos em Tua presença, Pai. E queremos, ó Deus, nessa noite clamar a Ti que a Sua paternidade venha sobre nós, Deus. A Tua adoção, Pai. Que o espírito de adoção, ó Pai querido, esteja nesse momento sobre as nossas vidas. O espírito de rejeição vá embora em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito de orfandade caia por terra em nome de Jesus. Que possamos olhar para Ti nesse momento e olhar e ver o Senhor como nosso Pai. Reconciliados em Cristo, adotados, Senhor, enxertados na oliveira verdadeira. Obrigado por esse tempo, Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti. Pedimos que nesse momento a Tua palavra nos limpe, Senhor, nos lave. Que o Senhor flua, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que essa palavra nos liberte, Senhor. O Senhor falou para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Senhor, faz isso sobre nós nessa noite. Faz de novo, Senhor, sobre nós isso e nos liberta, Pai. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta, Pai, dos nossos preconceitos. Nos liberta das nossas crises, das nossas algemas. Nos liberta, Pai querido, do mal, do inferno, desse mundo. Senhor, nos dá liberdade para caminharmos em Tua presença, para crescermos diante de Ti, Senhor. Para entendermos, ó Pai, esse sacrifício que foi feito e essa adoção que nós recebemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, vem nessa noite sobre nós. Nós nesse momento decretamos que toda obra contrária está por terra em nome de Jesus. Nós pedimos agora que o Senhor venha com a Tua unção sobre esse lugar, quebrando todo jugo, toda ave de rapina que tenta tirar, Senhor Deus, a palavra dos nossos corações seja repreendida em nome de Jesus. Toda mentira agora caia por terra e o Seu Espírito Santo tenha liberdade para atuar em nosso meio, para nos libertar e para nos curar, Senhor. Assim nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, vem se fazer presente em nossos corações, vem se fazer presente nessa noite, continuando a se mover. O Senhor começou no louvor, continua agora na palavra, Deus, e que essa obra se complete em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz, dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Aleluia. Você pode cumprimentar o teu irmão, pode dar um abraço nele, dizer que bom que você veio. Esse culto de celebração, de estarmos aqui unidos. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio, João. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, bem tranquilo. Antes da gente abrir lá a palavra exatamente onde que eu quero ler, diz assim lá em Hebreus 12:5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes. Quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigem, e os olhávamos como respeito, e não nos sujeitávamos muito mais os pais dos espíritos e veremos. Então, se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Se Deus te aceitou como filho, se Deus te adotou como filho, Ele te ama. Amém? Quem é pai aqui que não corrige o filho? Todos nós, né? Se não corrige o filho é porque não é pai, né? Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá no Mateus 18:23. Semana passada o Barroso leu uma palavra, né, de justiça a justiceiros, né? Hoje nós vamos dar uma palavra de devedores a credores. Você vai ver. Amém? Mateus 18, 18 do 23 em diante. Perdão, foi mal. Vamos ler aqui pelo telão. Eu vou imitar o Sidão hoje. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, ele implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: servo mau, cancelei-te toda a tua dívida, porque você me implorou. Você deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Tem mais coisa para mim? Não, isso aí. Chega. Bem, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Tem muitas doutrinas hoje que se pregam dentro da igreja, que se ensinam, que não são doutrinas de salvação. São doutrinas assim que é para você aprender, né? Pré-milenarista, pós-milenarista, arminianista. Como é que come isso? Ninguém sabe, né? Mas é uma coisa assim que se você aprende, pode até servir para alguma coisa, mas não determina se você é salvo ou não. Se você é calvinista, se você é arminianista, se você acredita que a salvação ou o arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação, também não importa. Mas tem algumas doutrinas na palavra de Deus que elas são doutrinas de salvação, salvíficas, como a gente fala. São doutrinas que a gente precisa aprender e a gente precisa colocar em prática, não somente aprender, para que a gente possa ser salvo. Jesus Cristo um dia te encontrou, amém? Quantos de nós que tivemos um encontro com Deus alguma vez? Amém? Graças a Deus. E como que você estava quando Jesus te encontrou? Normalmente, Deus nos encontra e a gente está numa dívida lascada. Não somente uma dívida financeira, mas uma dívida de pecado. Normalmente Deus nos encontra, a gente está no fundo do poço. A gente está numa situação que a gente já não tem mais para onde ir. Acho que geralmente a última coisa que a gente procura é Deus. Já procurou de tudo. Já foi em tudo que é lugar, tudo que é buraco, a gente já se enfiou, né? Daí quando não tem mais saída, a gente vai para Deus. Daí quando vem para Deus, vem como? Vem tudo avacalhado. Vem tudo detonado, drogado, bêbado, cozido, né? Desgranhento, tudo avacalhado. Aí Deus vem e pega a gente e aceita como a gente está. Deus colocou alguma condição para você quando você se entregou a Ele? Ei, Daniel, Deus falou assim: não, só vou aceitar você se você for melhorzinho. Não, vem como está. Não é assim que acontece? Para cada um de nós, quando nós chegamos diante de Deus, Deus fala assim: cara, eu te aceito como você está. Eu vou te perdoar, eu vou te limpar, eu vou te curar, eu vou tirar esses carrapichos de você, né? Eu vou fazer de você uma nova criatura. Deus não coloca nenhuma condição. Essa é a graça incondicional de Deus para as nossas vidas. E cada um de nós, quem já teve encontro com Deus, sabe disso, né? Não foi solicitado por Deus, talvez pelos homens, sim, mas por Deus não é solicitado nada para a gente, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós fôssemos adotados. A gente cantou agora há pouco, né? O Pai me adotou. E quando Ele te adotou, Ele não pediu nada para você. Ele simplesmente perdoou de você uma dívida a qual você não teria como pagar, né? Uma dívida espiritual, uma dívida de sangue, a qual somente o Filho dele poderia ter pago. E Ele fez isso por você. Pagou um preço lá na cruz, o qual você não poderia pagar. E essa parábola que a gente leu agora há pouco, a parábola do credor incompassivo, tem 3 personagens principais essa parábola. Tem um senhor, né, um rei, que ele um dia resolveu prestar contas ou acertar contas com seus devedores, né? Na verdade, com seus devedores. E ele chamou um primeiro devedor que devia uma fortuna, uma quantidade de dinheiro absurda. Aqui eles colocaram com vários talentos de prata. Na minha versão diz o seguinte: devia 10.000 talentos. Eu uma vez ouvi um estudo sobre isso. Hoje era um valor assim absurdo, um valor muito grande, que esse cara realmente não teria como pagar esse valor. E quando ele chegou e falou o seguinte: me paga o que você me deve. Esse primeiro devedor, ele chegou e falou assim: cara, eu não tenho como pagar agora. Vamos renegociar essa dívida. A gente faz com o banco, né? O banco te liga e fala assim: aí Daniel, tem 200 conto para pagar. O que se fala? Vamos renegociar. Não é, eu sei que não tem. Vamos renegociar essa dívida. Vamos ver como é que eu posso fazer e quanto que eu posso pagar por mês. Foi a proposta do primeiro devedor para o rei. E, na verdade, era algo impossível de ser pago. Por mais que fosse feito em suaves prestações,
sei lá, 1.000, 2.000 reais, o cara ia ficar o resto da vida e mais as próximas gerações iam pagar. Seria imperdoável. Aí o rei faz o quê? Fala o seguinte, não, vamos vender tudo que ele tem, tudo mais, vamos vender seus familiares como escravos, tudo mais. Aí o cara implora e fala assim, rei, me perdoa, né? Vamos renegociar isso daí, vamos tentar. Aí o rei ficou com pena desse cara. E pela graça ele falou, não, então está perdoado, vai, né? Está perdoada a sua dívida. Aí esse primeiro devedor sai na rua e acha um segundo devedor, que era um devedor do primeiro, né? E aquele devedor devia uma pequena quantidade ali, fala acho que 10 talentos. Espera aí. Onde é que está ali? 100 denários. 100 denários era um valor bem pequeno. Vamos dizer, hoje talvez fosse um 10ão, né? Devia um 10ão ali para ele. E esse cara chegou para o cara que devia aquele valor e começa a sufocar. E fala assim, me paga a dívida que você tem comigo. Me paga o valor. Aí o cara fala assim, mas eu não tenho, cara, vamos tentar renegociar essa dívida. Mesma conversa que ele teve ali com o segundo, né, que ele teve com o rei, o segundo devedor teve com ele. E ele fala, não, você vai me pagar. E pega e encerra aquele cara na prisão, manda ser preso aquele cara, para que ele pagasse a dívida. Daí, algumas pessoas viram aquela situação, né? E eles foram lá e contaram para o rei, falaram assim, ó, rei, seguinte, aquele cara que se perdoou aquela dívida impagável, foi lá, achou um dos seus conservos, que devia uma quirera para ele ali, e não perdoou a dívida. E foi lá e prendeu, né? Prendeu o cara. E o rei foi lá, quando soube daquela situação, chamou de volta aquele homem à sua presença, né? E falou assim, olha, você deveria ter perdoado a dívida como eu perdoei a tua, né? Então, assim, por causa disso, porque você não perdoou, eu vou também te prender. Mandou prender aquele homem e tudo mais. O que isso traz para a gente? Eu quero trazer aqui 3 perguntas básicas que entram dentro dessa parábola, que ela tem tudo a ver com a gente. Primeira coisa, por que o rei não aceitou a renegociação da dívida? Afinal de contas, o primeiro devedor chegou ali e falou assim, olha, vamos renegociar, né? Vamos ver como é que nós podemos fazer. Eu vou tentar fazer um empréstimo, eu vou dar um jeito aqui e eu vou tentar pagar isso. Por que o rei não aceitou essa renegociação da dívida? Em primeiro lugar, porque o rei fez de graça. A graça do rei perdoou aquela dívida. O rei sabia que aquele homem não poderia pagar. O rei sabia que aquele homem, ainda que vendesse todos os seus bens, ainda que empenhorasse a sua família, ele não poderia pagar aquela dívida. E ele fez de graça. Não exigiu nada daquele homem. Simplesmente falou, olha, você está perdoado. Você está livre dessa conta. Vai viver a tua vida. E assim foi conosco. Assim foi com você e comigo. Quando nós chegamos diante de Deus, talvez nós chegamos cheios de razões diante de Deus e dizendo assim, eu vou melhorar, eu vou fazer algo melhor para merecer a tua graça, ou eu vou tentar ser uma pessoa melhor. E Deus falou assim, não, eu vou mudar você. Eu vou transformar a tua vida. Quando nós estamos apresentados diante de Deus alguma coisa nossa, algum tipo de justiça própria, Deus não aceita. Por quê? Porque Deus te perdoou incondicionalmente. Deus não esperava que você fosse uma pessoa melhor, para que viesse até Ele e Ele te perdoasse. Deus te perdoou toda a tua dívida. E como eu falei anteriormente, a tua dívida era impagável diante de Deus. Se nós cometemos um pecado somente nessa terra, nossa dívida já é impagável, porque um sangue puro foi derramado por nós. Para que você pudesse ser perdoado, um sangue puro deveria ser derramado, e o sangue de Jesus Cristo já perdoou os teus pecados. E você chega diante de Deus e confessa os seus pecados, de uma dívida impagável, Deus faz de graça para você. Ele perdoa completamente a tua dívida. Em segundo lugar, por que o primeiro devedor queria renegociar a sua dívida? Por que ele não aceitou o perdão? Por que ele queria renegociar? Porque ele achava que aquela graça era muito para ele. Ele achava que aquela graça que foi ministrada sobre ele era demais. E daí vem uma outra pergunta. Por que o primeiro devedor queria obrigar o segundo a pagar uma dívida tão pequena? Afinal de contas, ele foi perdoado de uma dívida impagável, né? Aquele primeiro devedor foi perdoado de uma dívida que ele não poderia pagar. E ele acha um segundo devedor que devia uma pequena quantidade para ele. E aí ele obriga aquele cara, sufoca ele, bota aquele cara na prisão e não perdoa a sua dívida. Sabe por quê? Porque ele não se sentia perdoado. Aquele primeiro devedor não sentia que ele tinha sido perdoado para aquele senhor. O que ele aceitou? Não aceitou o perdão. Ele aceitou a renegociação da sua dívida. Ele aceitou simplesmente aquela dívida que o rei tinha perdoado, tinha sido renegociado. Ele ainda estava tentando de alguma forma pagar aquela conta que era impagável para o seu rei.
E aí o que ele fez? Quando ele acha a primeira pessoa que deve para ele, ele vai lá e tenta sufocar aquela pessoa e fala, me paga aquilo que você me deve. Você tem que me pagar. Como é que a gente entra nessa questão? Gente, Deus nos perdoou de uma dívida que nós não podíamos pagar. Acabei de falar isso. Muitas vezes algum irmão tem alguma demanda contra nós. E pode ser irmão, pode ser um parente, pode ser alguém lá de fora. E aquela dívida que era impagável com nós, a gente se esquece do perdão que Deus tem para com as nossas vidas. As nossas vidas. A dívida que Deus perdoou em nós era impagável. E nós queremos que alguém que fez uma coisa muito pequena contra a gente não perdoa essa pessoa. A gente não consegue liberar essa pessoa que fez algo contra nós. É o que esse cara fez. Por quê? Porque ele não se sentia perdoado. Porque aquela dívida que foi perdoada, ele achou que tinha sido renegociada. Ele aceitou uma renegociação. E às vezes nós não aceitamos o perdão de Deus, nós não entendemos que Deus já nos perdoou. Que aquele pecado, aqueles pecados que nós cometíamos, aquelas coisas que nós fazíamos de errado lá, Deus já apagou, jogou no mar do esquecimento. A graça incondicional de Deus veio sobre as nossas vidas e nós somos perdoados. E às vezes alguém faz alguma coisa contra nós. Às vezes algum irmão comete algum erro, comete algum deslize. Às vezes alguém faz alguma coisa que te ofende. E é normal, nós somos seres humanos. Será que nunca ninguém ofendeu ninguém? Você que está sendo ofendido, você nunca ofendeu ninguém? Claro que você ofendeu. Você que está culpando alguém por uma coisa errada que foi feito contra ti, você também não fez algo errado contra alguém? Todos nós somos falhos. E como nós estamos debaixo do mesmo Pai, fomos adotados pelo mesmo Pai, o que o Pai espera? Que nós nos perdoemos uns aos outros. Que você perdoe aquele que te deve. Por quê? Porque Deus te perdoou de algo que você não teria como pagar. Esse primeiro devedor, quando ele viu o segundo que devia para ele foi em cima e falou, você vai ter que me pagar. E não perdoou. Simplesmente não perdoou. Encerrou aquele cara numa prisão, né? E daí depois aconteceu o quê? Foram lá, as pessoas e contaram, né, para o rei veio e prendeu aquele primeiro devedor, deu aquela juntada nele, né, prendeu aquele primeiro devedor, mas a Bíblia não fala que o rei libertou o segundo. Vocês perceberam isso? Tanto que ali fala que o rei foi lá, prendeu o cara, tudo mais, mas o segundo continuou preso. Sabe por quê? Porque o rei não libertou o segundo devedor, porque não foi o rei que prendeu, quem prendeu foi o primeiro. Quem prendeu aquele segundo devedor foi o primeiro devedor, que tinha uma dívida impagável. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos as pessoas que nos ofenderam, a gente prende essas pessoas em grilhões espirituais. E sabe o que acontece depois? O próprio Deus nos prende em grilhões e vem depois os torturadores. No final ali fala o seguinte... 34. Indignado, seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Sabe o que são esses verdugos, gente? Depois vem a consciência contra nós. Depois vem o quê? Vem as noites mal dormidas. Vem a ira. Vem uma série de torturadores contra nós quando nós não liberamos as pessoas. Existem pessoas que estão presas em grilhões espirituais, que foram presas por outras pessoas, e nem Deus não pode libertar. Não é que não pode, nem Deus não vai libertar. Sabe por quê? Porque quem está prendendo são as outras. E quando nós não liberamos as pessoas desses grilhões que nós mesmos prendemos essas pessoas, o próprio Deus nos prende. Tanto que lá na oração dominical, Jesus fala o seguinte, que se não perdoares aos homens as suas ofensas, os seus pecados, também o Pai não vos perdoará as vossas. Então, gente, pode fazer campanha de libertação, pode fazer 7 cabeçadas no pé da cruz, pode fazer o que quiser. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Se nós não aprendemos a graça do perdão, se nós não entendemos esse perdão que veio de Deus sobre as nossas vidas, e nós não liberarmos as outras pessoas, a gente também não é liberto. Não adianta fazer campanha, não adianta pedir perdão, não adianta... tem que ter atitudes. A maior libertação que acontece na tua vida, sabe quando? É quando você ouve a palavra, aquela palavra transforma você em atitudes. Porque é muito fácil eu falar, é muito fácil que eu dizer para vocês, ame ao próximo, mas se eu não amar, não adianta nada. É muito fácil eu falar, você perdoa, mas eu tenho que perdoar. Perdoar é uma atitude. Ah, mas eu não sinto no coração, não tem que sentir, você tem que fazer. A palavra de Deus tem que causar algo prático em nossas vidas. E esse segundo devedor, aqui, ele ficou preso, enquanto aquele primeiro devedor não libertou ele. Talvez nós hoje estamos dizendo para Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo ser livre, Senhor.
Eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo. Eu não consigo fazer não sei o quê. Eu não consigo prosperar, eu não consigo romper. Analise a tua vida. Talvez você tenha que pedir perdão. Talvez você tenha que perdoar. Talvez nós temos que acertar os nossos relacionamentos aqui, horizontais, para que venha vir a graça vertical de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos aqui desenvolver ministério, não conseguimos desenvolver nada dentro da igreja ou fora da igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos amarrados. E nós estamos presos. Quantas pessoas atormentadas pelo ódio, quantas pessoas atormentadas pela culpa, quantas pessoas que não conseguem conversar com seu pai, com a sua mãe. Sabe o que vai acontecer, gente? Um dia vamos chegar diante de Deus e não vai ter desculpa. Você pode até dizer, mas ele fez errado. Não importa o que foi feito de errado. Você não sabe o que aconteceu comigo, eu não sei mesmo. Só que a graça de Deus ela é o suficiente para te liberar dessas coisas. O perdão de Deus ele é o suficiente para te libertar. Só que você tem que tomar uma atitude e liberar as pessoas ao teu redor. Você tem que libertar para que você venha ser livre. E não adianta querer dizer que é o diabo, não é o diabo, às vezes é Deus. Aqui a Bíblia fala que o próprio rei prendeu aquele primeiro devedor. Por quê? Porque ele não liberava. Ah, Satanás está me prendendo. Não é Satanás. Você tem que tomar atitudes diante de Deus para que Deus venha te libertar. Às vezes tem que tomar atitude diante das pessoas para que as pessoas te libertem, para que você seja liberto do teu cativeiro. Nós precisamos aprender a graça do perdão de uma forma horizontal. Deus derrama graça sobre a tua vida, sabe para quê? Para você distribuir graça às pessoas ao teu redor. A graça que vem do alto tem que vir sobre você, tem que frutificar. Você tem que transformar isso em algo que você vai semear durante toda a tua caminhada. As pessoas te ofenderam, ok, libere a graça do Senhor sobre elas. Jesus falou assim, né? Se alguém te bater numa face, vire a outra. Primeiro, para você não ser cativo dessa pessoa, para você não ser cativo da ira. Libere as pessoas que te ofenderam. Recentemente tivemos um negócio, né? Algumas poucas pessoas sabem disso. Fizemos um negócio com um carro. Estou hoje numa dívida de 35 mil reais por causa disso. Fui enganado, fui enrolado. E Deus chegou tanto para mim quanto para minha esposa, falou assim, vocês têm as manhas de orar por essa pessoa que enganou vocês? Sabe, gente, nós precisamos aprender isso. Mas eu tive um prejuízo financeiro, não interessa o quanto você teve, libere essa pessoa. De graça, para que ela possa ser livre também. Nós temos orado. Sabe para quê? Para que esse cara seja próspero. Para que um dia Deus dê graça para ele pagar essa conta, se é que ele vai pagar ou não, mas é conta dele, é coisa dele com Deus. E eu não quero ter a minha vida amarrada, eu não quero ter a minha vida prejudicada, porque alguém cometeu uma coisa errada contra mim. Está liberado, vai com Deus, em nome de Jesus. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Eu não sei realmente o que você passou. Só você e Deus pode saber disso. E somente Deus pode te dar graça. E só você pode ter uma atitude de liberar essas pessoas ou essa pessoa. Não sei o que a pessoa te fez. Sabe para quê? Para você ser salvo. Essa doutrina não é uma doutrina simplesmente para você viver melhor. Essa é uma doutrina para que você vá para o céu. Para que você possa alcançar a salvação. Deus te deu graça, te perdoou, te liberou, e Ele espera que você faça a mesma coisa hoje. Ele espera que a tua vida seja transformada. Ele espera que nós possamos aqui olhar um para o outro assim na cara e dizer, irmão, eu te amo, eu te libero. Você vê lá o apóstolo Paulo falando na carta de 1 Coríntios, corrigindo a Santa Ceia. Ele falando sobre as divisões que havia dentro da própria igreja. E ele diz assim, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A igreja parecia um Walking Dead, né? Cheio de zumbi andando na igreja. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas não querem ter comunhão. Porque as pessoas pecam contra a comunhão. Porque as pessoas não entendem que aquilo que Deus fez por você tem que ser feito pelos outros também. Esses dias eu ouvi um pastor falando um negócio bem sério. Ele falou assim, às vezes o nosso problema não é chamar o irmão de irmão. Nós não temos condições de chamar o irmão de irmão. Nós estamos sem condições de chamar Deus de Pai. Se nós não amamos. João falou assim, aquele que diz que ama ao próximo, a quem nunca viu, e não ama a Deus a quem está vendo, é mentiroso. Então que essa palavra hoje entre em seu coração. Hoje foi bem rápido, bem breve. E eu só gostaria de orar por você, você se colocasse em pé, para Deus te dar graça. E para que você entenda essa palavra. E se você tem alguma demanda contra alguém, se você tem alguma coisa que, de alguma forma, te impede de olhar para uma pessoa, seja quem for. E não importa se você está certo ou se a pessoa está certa, não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo para você liberar. Eu estou dizendo que Deus quer te libertar. Só que Ele só vai te libertar quando você tiver uma atitude de liberação daqueles que estão hoje com alguma demanda contra você. Por que eu falei no início da mensagem de devedores a credores? Nós éramos devedores de Deus. Nós éramos devedores de uma dívida impagável. Em algum ponto do processo, a gente se torna credor. A gente acha que as pessoas estão devendo para a gente. A gente acha que alguma coisa que o Sidão fez para mim lá é imperdoável. Não vou liberar o Sidão. Agora o Sidão me deve. Paulo falou assim: a ninguém devais nada senão o amor. Que nós sejamos devedores do amor uns aos outros. E se você tem algo, alguma demanda contra alguém, eu gostaria de te convidar hoje a você liberar essa pessoa. Aquele que perdoa, ele assume a dívida. Sabia disso? Jesus Cristo assumiu uma dívida enorme contigo. Jesus Cristo assumiu uma dívida muito grande com você, Ele te perdoou. E Ele espera que aquilo que você vai fazer hoje por alguém é assumir também o prejuízo. Porque aquele que perdoa, ele assume a conta. E por que Deus quer que você perdoe? Isso é uma coisa muito interessante que esses dias Deus ministrou para mim, faz um tempinho já. Ele quer que a pessoa a qual você tem alguma demanda seja curada. Eu não perdoo o Daniel porque eu quero limpar a minha ficha com ele. Eu perdoo o Daniel para ele ser curado. Eu perdoo o Sidney porque eu quero que ele seja tratado por Deus, eu quero que Deus abençoe a vida dele. A expressão de perdão é uma expressão de amor. Eu gostaria que hoje você abrisse os olhos do teu coração e você assumisse a cultura do céu sobre a tua vida. E você olhasse com os olhos de Deus e pensasse quanto Deus já te perdoou. Quantas vezes chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não tenho como pagar, e o Senhor te perdoa de volta. Senhor, eu caí de volta, e o Senhor te perdoa de novo. E alguém está clamando de repente para você: irmão, me perdoa, eu errei contigo. De repente existem raízes de amargura na tua alma, você tem dificuldade de liberar pessoas. Eu quero dizer que Jesus quer te curar. Jesus não quer te prender. Deus, Ele não quer prender você. Deus quer que você seja livre. Deus quer que hoje você saia daqui hoje transformado para a tua casa. Tem gente carregando pessoas nas costas. E Deus quer que você seja liberto. Deixar esse peso de lado. Deixar todas essas pessoas que você carrega de lado. E você hoje saia daqui transformado. Hoje você saia daqui curado. Eu não vou fazer apelo. Isso é uma coisa que você tem que tomar a tua atitude diante de Deus e dizer: Deus, hoje eu decido liberar essas pessoas. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E se você hoje ouviu essa palavra e Deus moveu o seu coração, eu gostaria que você declarasse com a tua boca: Deus, eu libero fulano, beltrano, ciclano, não sei o que você fez, não sei o que fizeram para você, mas Deus hoje Ele quer te libertar. Hoje Deus Ele quer que você vá para casa transformado. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Deus, e a tua palavra foi pregada. Mediante essa parábola, Pai amado, que nós aqui hoje ouvimos e falamos sobre ela, eu entendi, Pai amado, que existe coisas que precisam ser liberadas. Eu entendi, Pai amado, que existe um Deus acima de mim que está querendo me libertar e eu preciso liberar pessoas, Pai. Os nossos relacionamentos horizontais aqui entre irmãos, entre familiares, entre vizinhos, Pai amado, precisam ser corrigidos, precisam ser transformados, Deus. E eu não quero, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, levar ninguém nas minhas costas, Pai. E eu quero que o Seu Espírito Santo fale a cada coração aqui hoje, Pai. E libere eles, Deus. E que cada um libere o seu próprio irmão, para que o Seu sangue venha ser derramado sobre cada um de nós. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, vem sobre esse lugar nesse momento, trazendo quebrantamento sobre nós. Nos convencendo, Pai. Nos convencendo de quem nós éramos, ó Deus, da graça incondicional que veio sobre as nossas vidas, e nós precisamos de Ti, Senhor.